E nós vimos um show rubro-negro. Flamengo campeão, incontestável, mais uma grande exibição do Flamengo, dirigido pelo técnico Felipe Luiz. E no meio do ano, o Jorginho vai chegar, gente. É muito provável que o Jorginho venha para esse time do Flamengo. Vocês viram hoje a atuação do De La Cruz? De La Cruz, que é muito criticado, que realmente começou bem, mas depois se machucou e caiu muito de produção no ano passado, mas é um grande jogador, todo mundo sabe disso. O que jogou o De La Cruz hoje? E aí a galera tá falando com razão, e lembrando do JJ, que quando esteve no Flamengo, perdeu 4 jogos e conquistou 5 títulos. O Felipe Luiz tem uma derrota e 2 títulos, ou seja, ele já tem mais títulos do que derrota no Flamengo. O Flamengo foi dominante o tempo inteiro. E aí, vamos lá, mas não tinha o Luiz Henrique, não tinha o Almada, só não tinha eles. Porque o resto que estava em campo, jogadores que foram campeões brasileiros e campeões da Libertadores da América. John, Matheus Ponte participou, depois o Vitinho. Lucas Alter, que fez uma partida horrorosa, né? Mas também estava no grupo. O Barbosa, que era titular absoluto. O Alex Telles. A dupla de volante que não conseguiu jogar, Gregory e Marlon Freitas. O Marlon Freitas não conseguiu sair jogando. O Arthur fez a sua estreia hoje. O Matheus Martins fez parte do elenco do Botafogo no ano passado, fez até boas partidas. E o Igor Jesus nem se fala. Ou seja, o Botafogo tinha praticamente o time que ganhou Libertadores e Brasileiro. Não tinha um treinador efetivo. O Flamengo atropelou o Botafogo. Essas foram as palavras que o jornalista João Guilherme utilizou para descrever a vitória do Flamengo em cima do Botafogo por 3-1, que deu o título da Supercopa do Brasil. Imagine quando o Jorginho chegar no meio do ano. Vamos acompanhar a repercussão dessa vitória do Flamengo em cima do Botafogo. Link do canal Fala João Guilherme na descrição como forma de créditos. Portanto, tudo sobre o primeiro título da temporada de 2025 do nosso Mengão agora. E nós vimos um show rubro-negro. Flamengo campeão, incontestável, mais uma grande exibição do Flamengo, dirigido pelo técnico Felipe Luiz. E eu estou aqui pedindo para você, se inscreva no canal, deixe o seu like, aproveite, comente, compartilhe, dando crédito, por favor, né? Tem muita gente que compartilha por aí, não dá crédito, então dê o seu crédito aqui para o nosso canal Fala João Guilherme. É um prazer que você compartilhe o nosso conteúdo, ative o sininho da notificação e o seu like é muito importante para a gente, para ajudar no nosso trabalho. Show de bola, muito obrigado às mais de 678 pessoas que estão aqui já nesta live para a gente conversar sobre o jogo Flamengo 3, Botafogo 1. Eu tinha falado no meio de semana, num comentário, que o Flamengo chegava como favorito para essa Supercopa do Brasil. E esse favoritismo, na prática, se confirmou. O Flamengo tem um elenco melhor. O Flamengo, mesmo com os jogadores do ano passado, né, todos aqueles jogadores importantes do Botafogo, que conquistaram Campeonato Brasileiro e Libertadores da América com merecimento, era um elenco realmente muito bom. Mas mesmo com aqueles jogadores todos, eu já considerava o elenco do Flamengo superior ao elenco do Botafogo, né? Mas no ano passado as coisas funcionaram melhor para o Botafogo. O Arthur Jorge fez um trabalho excepcional. Esse ano, o Flamengo perdeu alguns jogadores do elenco que já não eram mais considerados jogadores indispensáveis e trouxe peças importantes, principalmente o Danilo, que hoje jogou poucos minutos, fez a estreia, e o Juninho, que está ainda se adaptando, né? Perdeu o Fabrício Bruno, Davi Luiz, Gabigol, Alcaraz, que não eram considerados jogadores titulares ou que poderiam brigar por uma posição. E o Flamengo tem um elenco extraordinário. O Felipe Luiz
Ele cansa de falar isso na entrevista e o jogo de hoje deixou isso muito claro, minha gente. O Felipe Luiz começou o jogo com uma formação tendo Michael, Bruno Henrique e Plata no ataque. De repente, durante o jogo, no segundo tempo, ele coloca o Arrascaeta, ele coloca o Luiz Araújo, ele coloca o Juninho. Se ele quisesse, ele poderia ter colocado o Cebolinha, ele poderia ter colocado o Matheus Gonçalves. São várias opções que tem o treinador. É impressionante. Lembrando que Pedro voltará daqui a alguns meses e o Vinha também. E outros jogadores estão chegando em breve para compor o elenco, principalmente a partir da metade do ano. Então, o Flamengo tem um elenco muito superior. É o melhor elenco da América. E dirigido por um treinador que realmente, minha gente, eu vou botar até aqui, eu vou compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma publicação que eu fiz no meu Twitter, né? Deixa eu colocar aqui para vocês acompanharem. Eu acabei de postar isso aqui no meu Twitter. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Achei. Vou compartilhar com vocês, porque isso aqui é um negócio impressionante. Está lá na minha conta no X. Estão vendo aí? Dá uma olhada nisso aqui. Deixa eu até ficar pequenininho aqui para vocês poderem enxergar melhor. Olha ali. Como técnico profissional desde outubro de 2024. Eu não estou contando com a passagem dele nas categorias de base. Sub-17, que foi campeão da Copa Rio, e Sub-20, que foi campeão do Mundial da categoria. Como técnico profissional desde outubro do ano passado, 4 meses, 18 jogos, 12 vitórias, 5 empates, 1 derrota para o Fluminense, Campeonato Brasileiro, e 2 títulos no profissional, Copa do Brasil e Supercopa. Minha gente, é um começo impressionante. E essa foto aqui, ela tem tudo a ver. Olha essa foto aqui. Ele acabou de falar de novo na coletiva dele ali, que a grande inspiração dele é o Jorge Jesus. E ele até chegou a falar assim, olha, eu sei que eu não vou chegar nem perto do Jorge Jesus, mas eu discordo do Felipe Luiz. Eu acho que pela idade que ele tem, 39 anos, e pelo potencial que ele está mostrando, ele pode ser um treinador melhor do que o Jorge Jesus. Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, o Jorge Jesus é a grande inspiração da carreira do Felipe Luiz como treinador. Ele trabalhou com o Simeone, ele trabalhou com o Mourinho, mas ele sempre cita realmente o Jorge Jesus. E esses números aí que nós estamos mostrando, minha gente, é algo extraordinário. E aí a galera está falando com razão, e lembrando do JJ, que quando esteve no Flamengo, perdeu 4 jogos e conquistou 5 títulos. O Felipe Luiz tem 1 derrota e 2 títulos, ou seja, ele já tem mais títulos do que derrota no Flamengo. E hoje foi um show, né? Confesso que acho uma pena o Arthur Jorge não ter ficado, o Luiz Henrique ter ido embora, o Almada ter ido embora, porque eu gostaria de ver esse confronto entre Arthur Jorge e Felipe Luiz. E acho que o Felipe Luiz teria amplas condições de vencer esse confronto, de fazer, mesmo com o Arthur Jorge, com o Luiz Henrique e com o Almada no time do Botafogo, a mesma coisa que ele fez hoje. Uma equipe dominante. Antes da chuva do jogo parar e depois que o jogo voltou ainda com chuva.
O Flamengo foi dominante o tempo inteiro. E aí, vamos lá, mas não tinha o Luiz Henrique, não tinha o Almada, só não tinha eles. Porque o resto que estava em campo, jogadores que foram campeões brasileiros e campeões da Libertadores da América. John, Matheus Ponte participou, depois o Vitinho. Lucas Alter, que fez uma partida horrorosa, né, mas também estava no grupo. O Barbosa, que era titular absoluto. O Alex Telles. A dupla de volante que não conseguiu jogar. Gregory e Marlon Freitas. O Marlon Freitas não conseguiu sair jogando. O Arthur fez a sua estreia hoje. O Matheus Martins fez parte do elenco do Botafogo no ano passado. Fez até boas partidas. E o Igor Jesus nem se fala. Ou seja, o Botafogo tinha praticamente o time que ganhou Libertadores e Brasileiro. Não tinha um treinador efetivo, o Carlos Leiria, mas tinha uma base muito forte, jogadores que se conhecem, e o Flamengo simplesmente neutralizou o Botafogo e ganhou sobrando. Foi uma exibição realmente que, para um início de temporada, e com esse elenco que tem aí, o Flamengo começou a treinar no dia 8 de janeiro, o Botafogo começou a treinar 6 dias depois, mas é algo de fato que é impressionante. O nível que o Flamengo já está neste início de temporada. E onde esse time pode chegar, né? Porque o Pedro vai voltar, o Danilo vai passar a jogar mais, e no meio do ano, o Jorginho vai chegar, gente. É muito provável que o Jorginho venha para esse time do Flamengo. Vocês viram hoje a atuação do De La Cruz? De La Cruz que é muito criticado, que realmente começou bem, mas depois se machucou e caiu muito de produção no ano passado, mas é um grande jogador, todo mundo sabe disso. O que jogou o De La Cruz hoje é brincadeira. O Pulgar, não é à toa que o Felipe Luiz é fã dele. Porque o Pulgar realmente é um jogador na posição dele de volante de muita qualidade. De muita qualidade. O Wesley, ele dá sinais nesse início de temporada que ele continua em franca evolução. Ele hoje, de novo, fez uma grande partida. Assim como o Alexandro, que desde que chegou, não é muito falado, mas vem dando show no futebol brasileiro. Vem jogando muito o Alexandre. O Gerson que a gente sabe, líder dessa equipe, jogador de muita qualidade, até deu uma bobeada ali no lance que ele poderia ter feito o gol e tocou para o lado, mas é um grande jogador que vive um grande momento. O Dorival Júnior estava acompanhando lá no estádio e provavelmente o Gerson será convocado e o Wesley tem grande chance de ser convocado. O próprio Felipe Luiz disse isso na coletiva após o jogo, né? O Michael fez uma partida espetacular, taticamente e tecnicamente. O Gonçalo Plata é um cara que cada vez mais vem ganhando espaço no time do Flamengo. O Luiz Araújo, que jogador importante que esse Luiz Araújo, né, gente? Que no início, quando ele chegou no Flamengo, ele era chamado de bagre. É um bagre, é burro. Porra, ele é um baita jogador, né? Porque ele taticamente é muito disciplinado, ele tem uma capacidade física excepcional para ajudar na recomposição da marcação e ele tecnicamente é muito bom. O gol que ele fez hoje, e ele já fez outros gols importantes, mostra que ele tem muita qualidade, né? O Arrascaeta entrou no segundo tempo, né, num ritmo ainda lento. O Arrascaeta está se recuperando ainda da cirurgia no joelho que ele fez. O Juninho, visivelmente, sentindo
essa situação de jogar no Flamengo. Ele ainda me parece estar um pouco assustado, um pouco acanhado, vai levar tempo para adaptar, mas ele mostra que ele tem características que podem ajudar o time do Flamengo. E eu deixei para falar dele por último. Meus amigos e minhas amigas, Bruno Henrique é um dos maiores jogadores da história do Clube de Regatas do Flamengo. E olha que é uma história que tem muito jogador, hein? Se a gente fosse listar aqui os grandes jogadores que passaram na história do Flamengo, seria uma lista grande, bem grande. Bruno Henrique faz parte desta lista e está numa prateleira bem lá em cima. Arrascaeta e Bruno Henrique se tornaram hoje os jogadores mais vitoriosos da história do Flamengo. Eles conquistaram o 14º título com a camisa rubro-negra. Eles superaram nada mais, nada menos do que Zico, Júnior e Gabigol, que agora é do Cruzeiro. Então, Arrascaeta e Bruno Henrique, por esse feito extraordinário, estão numa galeria aqui em cima, na história do Flamengo. E o Bruno Henrique, ele é um jogador impressionante. O Felipe Luiz, mais uma vez, deu uma coletiva espetacular, com um show de oratória, de clareza nas ideias, de conteúdo, né, de saber dizer o que ele quer passar com elegância, com inteligência. Muito boa a entrevista do Felipe Luiz mais uma vez, e ele disse, perguntado sobre o Bruno Henrique, Bruno Henrique é um jogador espetacular e decisão é jogo para gente grande. E o Bruno Henrique é gigante na história do Flamengo. Gabigol, minha gente, ele entrou para a história do Flamengo porque ele fez gols importantíssimos de final de Libertadores da América. Entre outras coisas que ele conseguiu que foram incríveis. A trajetória de Gabigol no Flamengo, ela é histórica e muito marcante. Porém, Gabigol sempre teve ao lado dele uma dupla que o ajudou muito nessa trajetória. Arrascaeta, que achava as bolas, e Bruno Henrique, que fazia aquela fusão, fazia aquela conexão. E aí é que está o detalhe que eu quero entrar. Gabigol se foi. Gabigol é passado. Gabigol está no YouTube. Você vai lá e vai ver. Olha a virada, Gabriel. Incrível, incrível, épico, memorável. Tá lá. Vai ficar lá para sempre. Mas Gabigol não é mais do Flamengo. Bruno Henrique, hoje, decidiu mais um título para o Flamengo. Uma atuação espetacular, como ele já tinha feito outras diante do Botafogo. E ele realmente é o rei dos clássicos. Ele é um cara que, quando vê jogo grande, ele fica maior. Esse é o Bruno Henrique. Vou contar só do... Então é isso aí, galera. O link do canal Fala João Guilherme ficará na descrição como forma de créditos. Todo mundo aí entrando em seu canal, né, e deixando o like. E isso ajuda bastante no crescimento ainda mais do canal de João Guilherme. Ele sempre trazendo aí análises perfeitas relacionadas ao nosso Mengão, né? É um jornalista, traz informações do futebol brasileiro como um todo, mas sempre trazendo fazendo ênfase à questão do Flamengo no cenário nacional e internacional. Portanto, o link do canal Fala João Guilherme
na descrição. Vamos comentar um pouco aí sobre a análise feita por ele, né? Ontem o Flamengo bateu o Botafogo pelo placar de 3-1 em uma partida paralisada por conta da chuva. Tivemos 15 minutos iniciais, né? Mas quando o Flamengo já sofreu o pênalti, não tinha mais condições da bola rolar, né? Naquela ocasião o Flamengo abriu o placar 1-0, gol de Bruno Henrique. O tempo desceu muita água lá no Pará. O juiz chamou os dois capitães e decidiu paralisar a partida por 30 minutos. Daí então, após os 30 minutos, fazer uma verificação. Não tinha mais condições também depois dos primeiros 30 minutos. Logo na sequência, deu mais 30 minutos, ou seja, 1 hora de paralisação. Só que daí o Flamengo, né, todo mundo pensava que ia baixar o ritmo, mas não baixou. Jogo iniciado novamente e o Flamengo foi para cima do Botafogo. Consegue fazer o segundo gol. Golaço de Bruno Henrique também, de fora da área. Pegou de primeira em uma jogada que iniciou-se com Rossi, que chutou para frente, desviada de cabeça de Plata. Michael pegou a bola e tocou para Bruno Henrique, que de primeira faz um golaço. Flamengo 2-0 no primeiro tempo. O segundo tempo, o Flamengo faz algumas modificações. Arrascaeta, que não iniciou a partida, entra no segundo tempo. O Flamengo, é claro, vai ter muita dificuldade nesse meio de campo aí, porque Jorginho pode ser que esteja chegando no Flamengo nesse meio de temporada. É um problema, entre aspas, para Felipe Luiz. Quem sai para a entrada de Jorginho? Felipe Luiz, que tem rasgado elogios a Eric Pulgar, jogador chileno, que é o pilar do Flamengo aí no meio de campo, que faz a marcação-pressão, que protege o meio de campo do Flamengo. Então, quem será o jogador que irá sair nesse momento? Lembramos que Jorginho faz a mesma função que De La Cruz, mas ontem De La Cruz destruiu na partida. É um jogador bastante versátil, é um jogador que se doa, mesmo com o campo muito molhado, pesado, o atleta não se cansou. Jogou praticamente a partida inteira, né? Se entregando, se empenhando e ajudando na marcação, como também na armação de jogadas. Então, será uma dor de cabeça, vamos dizer assim, sadia para Felipe Luiz. Quando o Jorginho assinar o pré-contrato, né, nós poderemos dizer de certeza que o jogador irá se transferir para o nosso Mengão no meio da temporada. Então, ele vai ter que achar uma formação tática aí que beneficie Jorginho, porque ele chega para ser titular. Esqueçam, ele não vai vir como o Danilo veio. Danilo veio para ser mais um no elenco. E penso eu que no decorrer da semana, no decorrer dos treinamentos e das partidas que Danilo entrar, tudo indica que, devido a essa experiência que ele tem no futebol europeu, ele pode ganhar uma vaga aí. Seja ela de Léo Ortiz ou até mesmo de Léo Pereira. Pode ser que ele ganhe de Léo Pereira porque na Juventus ele atuava de zagueiro no lado esquerdo. Então, vamos ficar de olho. Portanto, com a chegada de Jorginho, o Flamengo aí aumenta ainda mais a sua qualidade no meio de campo e se apresentar esse futebol que vem apresentando no início da temporada, o nosso Mengão tem tudo aí para conquistar título importante em 2025. Na sua opinião, com a chegada de Jorginho, o Flamengo entra de vez como favorito a conquistar os principais torneios de 2025? Chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários.